né? Continuação de STP. Isso, é múltiplo spanning tree agora. Bom, aí a gente vai falar dos benefícios do múltiplo spanning tree e espero que ele fale um pouco dos problemas que ele traz também. Vamos lá para as perguntas? Quais os seguintes problemas o múltiplo spanning tree resolve? Ele habilita o load balance para VLANs específicas, sim, só que o per VLAN spanning tree você também pode fazer isso, mas vamos ver lá o que mais. Reduz o CPU e memória, recursos de CPU e memória necessários num ambiente com números grandes de VLANs. Isso é verdade, porque ele cria regions, né? Você pode fazer balanceamento de carga entre as VLANs, só que você não cria uma instância por VLAN, você cria regions e coloca como se fosse vários STPs trabalhando nos individuais, ao invés de ser vários per VLAN spanning tree. Que quando a gente muda o protocolo per VLAN spanning tree, você consegue bloquear a porta individual, né? Você aumenta o consumo de memória. Ele cria individual, né? Isso, cada VLAN tem uma instância por VLAN. Isso consome um recurso de memória e CPU. O ST uma instância só para todas as VLANs, então ele bloqueia num canto só. Então é como se o MST tivesse no meio dos dois. Ele cria um regions, dentro do regions você coloca quantas VLANs você quiser. E aí esses regions seriam as instâncias de VLANs. Então ele vai bloquear baseado nos regions dos switches. Então você pode ter vários regions aí, e ele vai funcionar individualmente cada VLAN, mas não com instância individual. Vai funcionar respondendo pela region. Eu acho interessante MSTP. Só participei de uma vez de implementação de MST até hoje. Ele torna a escalabilidade da tabela ARP aí, tem limitações em ambientes com um grande número de devices, né? Então é como se ele dá escalabilidade nas limitações da tabela de MAC address. Ele detecta aí problemas de cabeamento com transmissão em uma direção, não sei. Ele previne que switches não autorizados entra na rede 2 do domínio. Bom, eu não sei também se você está com um ambiente MST e se você colocar um switch com um RSTP simples lá, se ele permite entrar ou não. Então, o B eu sei que é, o outro eu não sei. A outra resposta eu não sei. O que ele resolve? A escalabilidade de MAC address, detecta. Isso daqui está com cara de UDLD, né? Se os dados estão transmitindo numa direção só ou evita que um switch entre no seu domínio. Alguém quer chutar alguma coisa? São duas. Tá brincando com Vamos lá. Depois. A D de dado? A C de casa? Não entendi. É a primeira? A resposta é a primeira, né? Aqui, ó. O que o MST resolve se você implementa ele? Escolha duas. Eu sei que ele reduz a memória e CPU, mas o resto eu tô em dúvida, cara. Se ele habilita load balance para uma VLAN específica, porque ele vai falar de regions, né? Então, não sei, pode ser que seja, ou pode ser que não seja. De cabling, eu acho que não. Escalabilidade de MAC address, eu não sei, cara. A gente vai ver a resposta já já. Eu iria mais na A, viu, cara? Na A, tá com cara, né? Mas ele vai ter nome de regions, né? Vamos ver. Que tem a ver com as VLANs. Com o MST, o Ministério Sem Terras, as VLANs estão diretamente associadas com Common Spanning Tree, né? O que o Common Spanning Tree e o S802.1D tem em comum? Ele suporta apenas uma topologia. Esse daqui, de cara. Suporta múltiplas topologias? Não, porque tem uma instância só. Permite balanceamento de carga? Não, porque ele tem uma instância só.
A autenticação dos suítes, intersuítes, ixi, nunca vi isso em STP. Autenticação em STP. Verdadeiro ou falso? O Ministério do Sem Terra, Ruth Bridges, ele avisa a instância de VLAN, o mapeamento da instância de VLAN para todos os outros MST Switch. Eu não sei, não sou tão especialista nesse cara, não. Eu vou arriscar no verdadeiro, e vocês? A versão do MST é localmente significante? Eu acho que não. Eu acho que é baseado em regions. Verdadeiro ou falso? Uma topologia MST pode ser, fazer um tuning dela, onde você deve colocar o root bridge corretamente, igual é feito no Per-VLAN Spanning Tree e Rapid Spanning Tree. Verdadeiro ou falso? Eu acho que sim, né? Eu acho que você vai escolher quem que é o principal ali da rede. Você tem que fazer o core por último. As regiões podem interagir com o Per-VLAN Spanning Tree Plus ou Rapid Spanning Tree de qual forma, né? De quais formas? A regiões do MST é uma root bridge para todas as VLANs. A regiões do MST é uma root bridge para algumas Acho que é a B. VLANs. Para algumas VLANs. Não é para todas, né? Só estou separando aí. Per-VLAN Spanning Tree e blá, 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 a topologia deles, eu tenho uma root bridge para todas as VLANs. Per-VLAN Spanning Tree, eu tenho a topologia para algumas VLANs. Eu acho que é a D, né? De dado. Também acho. Tudo que é baseado no que você configura, né? Se você não configurar nada, ele vai ficar igual ao STP. Vamos ver depois essa resposta. Múltiplo Spanning Tree. O padrão original de Spanning Tree 802.1d, né? Semelhante que ele vai trabalhar junto com 802.1q, que vai fazer a marcação de VLAN, é suportado apenas uma instância de STP na rede inteira de switch. Então, nessa situação, ele é referida como um CST, como um Spanning Tree. Todas as VLANs utilizadas aí na mesma topologia necessitada de fazer balanceamento de carga através dos links, bloqueando um link específico, a VLAN específica num determinado link, para todas as outras VLANs. E você tem uns caminhos alternativos aí, todas as outras VLANs você vai ter caminho alternativo iguais, né? Você vai ter bloqueado no mesmo local e você vai ter trânsito de VLANs no mesmo local de todas as VLANs. Então, 4 VLANs aí estão compartilhando na figura abaixo, 4.1, a mesma topologia. Todo o tráfego da rede do switch 2 é encaminhado para o switch 3. Deve atravessar o switch 1. Se a VLAN 4 contiver dispositivo apenas no switch 2 e switch 3, a topologia não pode ser feito um tuning com o tráfego que está indo em direção entre esses dois switches. Então, vamos ver como é que é a topologia aqui. Aqui. E eu tenho máquinas desse cara aqui. Ele vai obrigatoriamente subir o switch 2 para o switch 1 e para o switch 3. Ele fica fazendo um tráfego no switch 1, mesmo que eu não tenha uma máquina lá específica de uma VLAN, que o tráfego deveria ser para o switch 3. Eu não consigo fazer balanceamento de carga, então o bloqueio fica fechado aqui no switch 3 para todas as VLANs. Esse é o problema de uma VLAN comum, né? Você obriga outras VLANs a abrir porta em lugares iguais, né? Então o tráfego fica mais extenso na rede. Então a Cisco desenvolveu aí o Per-VLAN Spanning Tree, que permite que uma topologia específica para cada VLAN. Com o PVST, que é o Per-VLAN Spanning Tree, o root bridge pode ser colocado em lugares diferentes do switch e pode ter custo de portas diferente. Em VLAN, baseado VLAN por VLAN. Então, a sua topologia pode ser baseada por VLAN, porque cada VLAN tem sua instância. Isso permite que um link pode ser bloqueado para uma VLAN e está encaminhando para uma outra VLAN. A figura 4.2, que é de baixo aqui, ó, ela vai demonstrar que todos os 3 switches mantêm a topologia para cada uma das 4 VLANs. Se mais de 10 VLANs
são adicionadas nesse ambiente, então o switch poderia ter que manter 14 topologias, as 4 existentes mais 10. Então a terceira instância para a VLAN 3, o exemplo, está bloqueando a porta que vai para o switch 1, que é o que ele está falando aqui, ó, nesse cara aqui. Está bloqueando a porta que vai para o switch 1, switch 3 para o switch 1. Fazendo um tunnel desses endereçamentos necessários para o tráfego entre os switches, onde os servidores estão atachados. Então, se o servidor estiver aqui, você poderia fazer um tunnel mudando a porta blocking de cá para cá, um exemplo. O servidor está no S2, então não tem necessidade de passar pelo switch 3 o tráfego dele. Poderia abrir a porta para um exemplo, entre o switch 2 e o switch 1. É o que ele está falando aqui, né? Para você otimizar o fluxo do tráfego. Agora, em ambientes com milhares de VLANs, né? Ou centenas de VLANs, manter um status de STP para todas as VLANs pode se tornar aí uma tarefa muito grande aí para o switch, né? O switch pode carregar muito tráfego ou ter poucos recursos para ele fazer esse processo aí de ter várias topologias ou vários controles aí de portas bloqueadas de um lado, outro não. Então, os switches devem processar BPDUs para... Então, a maioria das VLANs aí, se o link falhar, ele deve recomputar e fazer múltiplas operações de STP para a rede converger. Então, o que ele vai fazer? Quando a gente tem várias VLANs e várias instâncias de VLANs, eu tenho que fazer processos de STP individual para cada VLAN. E aí eu vou gastar a memória CPU que a gente está falando tanto, né? Então, o MST ele vai oferecer aí uma mesclagem do mapeamento de múltiplas VLANs com uma topologia simples do STP, uma simples topologia, chamada de MST instância, MSTI, né? Então, é a mistura desse múltiplas instâncias com uma instância única. Então, a MST fica ali no meio dos dois, né? Nem consome muito recurso, mas eu consigo criar instâncias para múltiplas instâncias isoladas em regiões e cada aspas, né? Como se fosse um único STP simples, 802.1D, que é uma instância por VLAN. A figura 4.3 é a próxima, né? Vai mostrar todos os 3 switches para manter a tabela de topologia do STP para as 4 VLANs. Se 10 VLANs forem adicionadas nesse ambiente, então os switches poderiam manter essas tabelas de topologia STP alinhado com as 3 instâncias de MSTI existentes. Então, a VLAN 1 e a VLAN 2 faz uma correlação em nenhuma instância. A VLAN 3 está em uma outra instância e a VLAN 4 está numa terceira instância. Vamos ver a resposta antes de a gente continuar. Você não vai ficar bravo se a gente for lá ver as respostas? Porque você ficou uns buracos lá nas... Eita porra! Ixi, toma, vai. Sua mãe é brava, filha. Tá vendo? Minha filha tá arriscando o sofá. Deixa seus filhos crescer pra vocês verem só que delícia. Na página 80. A resposta certa é A e B. Acertamos. É isso aí. A 2, a resposta é a C. É instância e não regions. Region é o nome das configurações, né? Certo. É instâncias aqui a resposta certa. Eu fui secão, né? Já respondi seco. As VLANs estão associadas a uma dentro de uma instância, né? 3. A resposta certa é A. Acertamos. Tem uma única topologia. A 4. Ele vai fazer avisos para todas as VLANs mapeadas aí na instância. É a B. Falso. O root bridge. Nossa, caramba, hein? Vamos ver o que ele faz aqui depois. A 5. Peraí. A 5 é a B também, é falso. A versão da regions é uma informação significativamente local. Ela tem uma significância local. Não, né?
funciona como VTP. Ele tem uma significância ali baseada nas regions. 6 é a verdadeiro. Pode ser feito um tuning aí, escolhendo onde você deve colocar o switch, né? 7, A e C. Olha só, MST Region é o root bridge para todas as VLANs. Que coisa, não? E não é o root bridge para algumas VLANs, exclui. Eita! Tem que ler de novo. A gente respondeu as duas erradas. É porque a gente não entendeu a pergunta. A pergunta estava: selecione as duas erradas, as duas que não são. Vamos lá na página 80. Então a gente tem o root bridge em lugares diferentes, switch 3, switch 1, switch 1 aqui, bloco aqui em cima e bloco lá no switch 2. Tudo vai depender do que tem. Então a gente tem instância 1 mapeada VLAN 1 e 2, a gente tem a instância 2 mapeada VLAN 3 e a instância 3 mapeada VLAN 4. Então a gente tem 3 topologias, mas a gente tem 4 VLANs. Então a gente já reduziu uma instância de VLAN só para ter mapeado isso daqui, né? O agrupamento de MST nos switches aí, o mesmo nível de configuração, é conhecido como MST Region. O MST faz um mecanismo que incorpora aí as configurações, que faz uma região no MST aparecer como um simples topologia virtual do switch, né, para os switches externos. E tem que ter esse mecanismo de compatibilidade com os outros switches. Então, os outros switches também tem que falar MST para ele entender que a topologia é uma única só, para eles fazer o controle de porta certinho. Então, essa figura aí, a próxima figura, aliás, deixa eu ver se já dá para colocar aqui. Ele tem um conceito aí que vai mostrar a topologia atual do STP, a topologia atual do STP, deixa eu ver o que é isso daqui, que eu não sei o que é percebida, né? Por detrás das topologias percebidas nos dispositivos, fora da MST Region. Uma operação normal do STP poderia fazer o cálculo de bloco no switch 5. Onde está esse switch 5? Aqui, né? Vem, Ana, desce. Anda, eu tô chamando. Onde eu estava lendo? Para o switch 3. Então, a gente vai ter esse bloco aqui embaixo. Ele está falando, né? Do switch 5 para o switch 3. Então, está lá o bloquinho lá. Vem. Usando as operações do STP já explicada no capítulo 2 do Spanner. Mas, especialmente, é notado aí que o switch 3 está bloqueando a porta para o switch 1. Eu também estou bloqueando essa subida aqui, né? Lá embaixo está bloqueando e aqui em cima está bloqueando. Normalmente, o switch 3 poderia marcar essa porta como um root bridge, porque é mais próximo, né? Mais próximo do switch root, então essa porta poderia ficar como um root bridge, dependendo da velocidade do link aqui, não deixa claro. Então, a gente considera que os links têm toda a mesma velocidade. Cadê? Por causa que a topologia e ele está bloqueando a porta ele não está bloqueando a porta que está conectado com o switch 2. Que geralmente a gente teria um bloco aqui por aqui ser triangular, né? Aqui eu teria um loop e eu teria que escolher um desses links para bloquear. Geralmente aqui ia tomar um bloqueio, né? E o bloqueio está desse lado. Deixa eu ver. O switch 7 está bloqueando encaminhar informações para a região do MST. Então, você tem uma topologia aberta aqui, ó, sem ser MST, e você tem uma região MST.
Então, esse cara tem um bloco subindo, esse cara tem um bloco saindo do region MST, e o switch 7 ele tem um bloco aqui de recepção do MST. Então, o switch 7 e o switch 5, eles têm 2 saltos para o root bridge. Então, eu tenho um salto aqui e um salto aqui. E esse cara tem um salto aqui. Deixa eu ver se é isso. Outra aqui é root. Por aqui o switch 5 está bloqueado aqui, está bloqueado para cá. Só que não faz sentido, né? Ele está falando que o 6, cadê? Falando switch 7 e o switch 5 estão com 2 saltos físicos longe do root bridge. Mas o que eu estou vendo é que o switch 5 ele tem 3, né? Ele tem um aqui, 2, 3. O switch 7 tem 2, ó. 1, 2. Vamos continuar, né? Mas o switch 5, ele é parte de uma região virtual do MST, que aparece apenas como um salto. Então, na região do MST, eu falo que eu tenho um salto apenas para o switch root. Da perspectiva do switch 7. Então, o switch 7 eu vou ter... Para o switch 7 aqui está bloqueado, é como se eu tivesse um aqui, uma entrada aqui, e uma outra aqui. Tivesse 2 também, mas de alguma forma que foi bloqueado, né? Então, olhando fora do MST Region, é como se o switch estivesse fazendo uma leitura aqui, que aqui tivesse um switch só. Eu conseguisse atravessar esse caminho aqui, um switch só, uma porta de entrada aqui e uma porta de saída aqui. Então ele coloca essa porta aí num block state aí, né? Que com certeza ele vai receber algum custo aí um pouco maior. Então a topologia, ele tá fazendo essa leitura aqui, ó. A gente tem a topologia física, mas a topologia lógica a gente tem isso. Esses 4 switches aqui são colocados numa região, então é lido como se fosse um switch. Para os switches externos, a gente vê os links externos da topologia. Então, a gente tem um bloco dentro da região, mas tem blocos. E esses 2 blocos aqui a gente vê, ó, fora da região. Beleza? Dos switches que não é root bridge. Então, tem uma pergunta lá se um switch que não é MST pode entrar no domínio. Então, quer dizer que pode, né? Ele vai ler a topologia de um formato externo do MST, mas ele não entra nas regions lá. Que é uma instância do MST. Ele utiliza uma instância do STP específica chamada como Internal Spanning Tree, IST, que permite que a primeira instância, a instância 0, né? E com isso, sempre vai existir uma primeira instância, que é a instância 0. Então, quando você cria o MST, automaticamente você vai ter a instância 0. A gente vai relembrar algumas coisas aqui. Todas as VLANs vão estar nessa instância 0. Aí você vai ter que ir jogando para outras instâncias aí, né? Ele executa em todas as portas do switch para os switches que estão nessa região, sem se preocupar com as VLANs que estão associadas naquela porta. Peraí. Eu tô com uma penteira aqui. Ana, ou para de cantar ou desce. Ou você para de cantar ou desce. O papai tá aqui na aula. Então, com informações adicionais sobre outras MSTI, Multiple Spanning Tree Instances, são incluídas posteriormente, né? Na instância que já existe. Então, o BPDU ele é transmitido através dessa região do MST. Isto habilita que o MST ele faça avisos apenas para um conjunto de BPDUs, baseado minimizando o tráfego STP, sem se preocupar com o número de instâncias, enquanto eu estou oferecendo a informação necessária para calcular o STP para outras instâncias. O que ele quer dizer aqui, que eu tenho BPDU específico, para cada instância, conjunto de configuração de BPDU específico para cada instância,
TCN para cada instância. Então, ele vai fazer os cálculos por instância e eles não misturam essas informações. Quer dizer, ele não se preocupa com outras instâncias que existem. Ele vai fazer sempre os cálculos individuais, individualmente falando, né? Então, ele não se importa com as VLANs, porque as VLANs precisam de conectividade entre elas. Eu preciso do equipamento Layer 3, mas a comunicação de Layer 2 mesmo está sendo isolada pelo MST. Os equipamentos da Cisco suportam até 16 instâncias, que eu acho que é o por default. Então, por default também, você tem a instância 0. Sempre você vai ter a instância 0 quando você habilitar o MST. As instâncias de 1 a 5 pode suportar outras VLANs. Não existe um nome especial para a instância. Você simplesmente é conhecido como MSTI. Então, igual o VLAN que a gente coloca nome, né? A gente não consegue colocar nome nas instâncias. A gente vai trabalhar com o número das instâncias. Então, primeiro passo de configuração. Não sei se aqui vai estar o detalhe bem a fundo, mas eu vi num documento da página da Cisco, que você tem que começar sempre pelas bordas e depois o core. Você vai definir define o MST como Spantree Protocol, um comando, como você altera, né? Spantree Mode MST. Isso aqui é no modo de configuração global. Opcionalmente, você deve definir a prioridade das instâncias. Dois métodos. Spantree MST instância 0 a 15, né? Com a prioridade que você queira. E a prioridade é a mesma coisa do root bridge, né? De 4096 e 4096. A mesma regra, o menor ganho, por aí. Spantree MST instância root primary também é da mesma forma que a gente faz lá o root bridge. Só troca o MST. Diferença aí. Ao invés de a gente colocar Spantree VLAN, o número da VLAN, a gente coloca o MST, o número da instância. Por quê? Porque as VLANs vão estar dentro do MST. Então, por isso que a gente não trabalha com keyword mais de VLANs aqui. Então, quando você utiliza o comando primary, no caso de cima aqui, né? Ele vai abaixar 2 vezes 4096, igual é feito lá no STP normal. Você coloca o comando secundário, ele reduz apenas uma vez. 4096, que cai para 28 aí. Passo 3. Você deve associar as VLANs que você possui ou as novas que você for criando a uma instância do MST. Por default, todas as VLANs estão associadas ao MST 0, a instância que já existe por default. Quando você cria Spantree Mode MST, pum, já cria uma instância 0, beleza? Nesse momento que você dá Enter, todas as suas VLANs vão para a instância 0. Por isso você tem que fazer com calma os acessos. Não sei se você vai colocar ainda, né? Só estou falando os problemas que você pode trazer. Você configurando os acessos primeiro MST, porque você vai bloqueando devagar as portas, baseado por regiões e por switch de acesso. Se você mete isso logo no switch de distribuição, no switch core, você para a rede inteira, que você está movendo o Spantree de um jeito para o outro. Quando você vai subindo até chegar no switch core, a topologia MST lá embaixo já está montada. Você já está na sua cabeça a topologia, o design da rede. Você já está na sua cabeça o que você quer bloquear, por onde você quer que determinadas redes se comuniquem ou não. Porque na hora que você vai subindo, vai mudando o MST, a própria porta vai tomando os blocos conforme a prioridade que você foi colocando. Por default, as VLANs estão associadas na VLAN 0. A configuração, a submodo de configuração do MST deve ser inserido o comando MST Configuration. Então, as VLANs são associadas a uma diferente instância com o comando instância, o número da instância e a VLAN que você quer. Nesse caso aqui pode ser aqueles range que a gente está acostumado a utilizar. Especificando o número da versão do MST, o MST version é um número que deve fazer match em todos os switches na mesma região. Essa versão aí é configurado de comando com comando revision, né? Então você vai entrar lá MST configuration e você vai dar lá revision, aí você vai colocar o número da revisão. Aqui nesse caso é o seguinte, diferente de todos os outros processos que o menor é melhor, nesse caso o número da revisão maior é o mais confiável, beleza? Porque houve mais alterações, houve mais configurações.
E um método opcional aí define o número da região. Região é uma coisa, instância é outra. Instância não recebe nome, regiões recebe. Você pode colocar regiões call center, regiões data center. Você pode fazer isso daí, beleza? Vai basear na sua topologia que você tem lá, se as redes Layer 2 conversam ou não. As regiões MST são reconhecidas como suítes compartilhadas com o mesmo nome. Por default, o nome vazio, o nome da region, ele vem em string vazio. Assim como o VTP vem com uma string vazio, e quando você altera o nome, ele coloca alterando de null para o nome que você escolheu. Aqui é a mesma coisa. Para você alterar o nome, você tem que entrar no submodo de configuração do MST, do region, e colocar name, MST region name, que é o nome da sua MST. As configurações aí no switch 1, a instância 2 contém a VLAN 99, a instância 1 contém a VLAN 10 e 20, e a instância 0 contém todas as outras VLANs. É como se você fosse fazer naquele except, não sei se vocês já utilizaram o except no Spanity Trunk, perdão, Switchport Trunk Allo de VLAN, except. Então, por default, tem as 4.096 VLANs lá, 94 VLANs lá, né? Quando você dá except VLAN 15, 20, o sistema automaticamente já cria o range que é permitido para você. Você está na instância 0, todas as VLANs. Quando você vai portando as VLANs da 0 para outras instâncias que você vai criando, o switch ele vai mudando o range, lá, as configurações da instância 0. Ele vai mostrando as VLANs que já foram tiradas dele. Então, às vezes, caiu na prova para mim uma vez de switch, que eu já fiz essa prova umas 3 vezes já. Qual é as VLANs que não estão na instância 0? Ou que estão numa instância específica? Aí ele só mostra a configuração da instância 0. Aí você tem que ver quais VLANs que não estão lá. E tem uns ranges lá na instância 0 configurado que não faz parte daquele range que foi para outra instância. Então, vamos lá. Então, Span Tree Mode. Então, troquei o default. Qual que é o default mesmo do switch Cisco? Compra um switch. Qual é a instância que vem? Alguém lembra? Instância não. Qual que é o tipo de STP que vem configurado? Você pergunta de CCNA, né? Chato eu, né? O modo Spanitri atual hoje que vem nas caixas é o Rapid Per VLAN Spanitri Plus. É o cara que mais consome memória. Além de ele ser rápido, ele tem uma instância por VLAN. Beleza? É o cara que mais consome. Então, vou trocar o modo Mode MST. Próximo passo, Spanitri MST 0. Root Primary. Então, estou falando para as instâncias que eu for criando, MST aqui, esse número já é o número das instâncias, né? As instâncias que eu for criando, eu estou falando que o switch 1 vai ser o root para essas instâncias. Manipulação de tráfego aí. MST Configuration. Aí você vai entrar no submodo de configuração de Spanitri da MST, tá vendo? Aí nesse submodo você coloca o nome, o número da revisão. A instância 1 que você criou aqui, ó, tá colocando a VLAN 10 e a 20. Se tivesse um 10-20, é de 10 a 20. Instância 2, a VLAN 99, unicamente. Então, o que vai acontecer na instância 0, se você for mapear lá, dar os comandos? Vai aparecer de 1-9, 11-19, 21-98, 100-4094. Essa é um monte de range que vai começar a aparecer lá na MST0. Por quê? Essas VLANs foram tiradas de lá e foram colocadas em outras instâncias. Beleza? Entre MST Configuration vai oferecer uma verificação rápida aí das configurações da MST que foi feita no switch. Conforme no exemplo dos comandos shows aí 4.2. Note que a instância 0 contém todas as VLANs, exceto a 10, 20 e 99, sem se preocupar com as VLANs que estão configuradas no switch. As VLANs
As instâncias 1 contém a VLAN 1020, a 2... ele já falou lá em cima, né? Então, tá vendo? Ó? Ele faz isso daqui automático, tá vendo? Ó? Eu acabei de falar para vocês. Então, a Cisco pode colocar aqui comando omitido. Você vai ficar lendo. Tem que tomar cuidado para não gerar dúvida, né? O que você não lê, tá vendo? O 10 aqui sumiu, ó. O 20 aqui sumiu. A Cisco pode perguntar quais VLANs não pertencem à instância 0, um exemplo. Só que ela não vai mostrar esses dois comandos. Esses dois sair. Aí tem que ler com cuidado, beleza? Que pode ter range aí misturado no meio. Quando você configura Spanitree lá, mode MST, automaticamente você tem uma instância. Obrigatoriamente você vai ter uma instância que é 0, né? Você não consegue fugir disso. Número de revisão 2, porque o cara colocou na unha, né? A revisão 2. A informação relevante aí para verificar o MST pode ser obtida com o comando show Spanitree, com que os números da VLAN não são mostrados, né? Eles são mostrados agora as instâncias, porque antes com o Spanitree, ele é baseado nas VLANs, cria topologias baseadas em VLANs. O MST é topologias baseadas em instâncias, beleza? Oferece campo de prioridade, instâncias, mais a prioridade do switch. Então vamos ver lá, show Spanitree. Ele vai mostrar todas as VLANs, Spanitree, informação de todas as VLANs 0, né? Mais 10, 20, 99. Então, MST0, a prioridade que foi dado o comando Spanitree, MST Priority, ou Primary, né? Que a gente viu lá. Então, é eu mesmo sou o root dessa rede, switch 1. Beleza? Tá vendo que ele não aparece informação de VLAN nenhuma, ó. Ele mostra a instância logo de cara. E mostra as propriedades da porta aí. Para VLAN 1, ele fala que está habilitado o MSTP, Multiple Spanitree Protocol. Já específico na VLAN 1, poderia estar... É que como esse cara é o switch, né? Ele é o root bridge da rede, na instância X poderia... Numa outra instância que poderia estar blocking, designado por aí. A instância 2... Perceba que está mostrando a instância, a gente sabe as VLANs que colocou lá dentro, né? Mas ele não fala nada mais das VLANs, só fala das instâncias, não fala mais nada. Então, essa é a ideia. O MST é para você não se preocupar mais com as instâncias, com as VLANs. Você só se preocupa com as instâncias que você está definindo, né? Você tem 100 VLANs, você cria 3 instâncias, você reduz muito o CPU e memória. É drástico, você consegue ver como que o switch consome menos quando você tem um MST. A topologia aí consolidada aí é mostrada com o comando show MST, aí é o número da instância. Um comando opcional aí pode ser incluído com o número da instância para restringir uma instância específica. Se você tiver várias, ele vai mostrar de todas. Show MST, nesse caso ele vai mostrar todas. Quais VLANs? Nesse caso é VLAN 0. Put, eu sou o switch da instância comum do Multiple Spanitree, né? Os tempos é a mesma coisa. Se você precisar de fazer perímetro lá, diâmetro da rede, é a mesma coisa para ele fazer o sincronismo dos hellos timers. MST1, ele vai mostrar as VLANs que está mapeado. Tá vendo? O comando agora é diferente, né? Qual que é o comando que ele deu aqui? Show Spanitree MST. Você vai mostrar informações de MST. Se você der só o comando show Spanitree, ele vai trazer as informações Spanitree, qual porta está bloqueada e tudo mais, sem as VLANs. Nesse comando show Spanitree MST, ele traz essas informações das instâncias com as VLANs. Viram a diferença? Não aparecia isso daqui, ó. Em vez de não aparecer sem o comando MST. As configurações MST aí é visualizada com uma interface específica, o comando show Spanitree. Lembra? Se você só der o comando interface ID, ele traz a informação do STP específica. Agora com o MST você vai sempre filtrar as informações
baseada no submodo de configurações que foram feitos lá do MST. Note que o exemplo na saída aí inclui informações opcionais aí das características do STP, tal como BPDU Filter e Guardian. Ó, se está habilitado, se não está. Então é um pouco mais completo, né? Se você habilitou numa determinada porta, se você não habilitou. Lá, como a gente fazia, era show, interface, sei lá, fast 0/1, span tree. Aí mostrava, aí vinha essas informações de filtro, quantas recebido e enviados de BPDUs. Essa é a diferença, né? Lá no modo comum é show esse, o nome da interface, e depois o comando span tree. Fazer um tuning desse cara, né? Agora começa a mudança aqui. Suporta aí custo por porta e prioridade de porta. Ah, eu também fiz aquelas influências de prioridade ontem, mexer no custo da porta. É realmente o que está descrito. São coisas novas que eu aprendi ontem do STP que eu não sabia. Muito bom. O comando MST aí com a instância, o custo da instância, você vai setar o custo daquela determinada instância nas portas gerais aí do seu equipamento. Então, se você fizer isso, você altera em todas as interfaces, né? Você também tem a forma da interface específica. Então, você entra lá na interface, span tree MST, o número da interface, o custo, e seta no modo de configuração global também. Quer ver, ó? Ele vai mostrar aqui que o custo modificado de 1 para 2000. Deixa eu ver o que ele fez. Ele entrou na interface física. Não, ele tinha um custo de 2000. Nossa, que custo alto, né? Giga 101. E ele entrou lá no SpanTree MST0, na instância, que é aquela que você quer alterar. Porque você pode alterar na instância 0, que tem várias VLANs, e na instância 1 e 2, você deixa a topologia do jeito que está. Então, você está manipulando a topologia para bloqueio de um lado, bloqueio do outro. Custo 1. Então, ele muda aí de 2000 para 1, né? Está mostrando aqui. Modo de configuração da interface, SpanTree MST Interface Number, Port Priority, que é aqui que ele vai querer mudar, né? Muda as configurações de prioridades da interface. Vou dar um exemplo aqui. Tá vendo que tá tudo 128.6, né? Então ele vai entrar lá na interface 5, nesse cara aqui, que agora está designate forwarding. Vai entrar lá na interface, SpanTree MST0, Port Priority 64. Ele reduziu, logo eu vou influenciar o meu salto a que venha por essa interface e não por essa. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, ó, o root continua a mesma coisa. Eu me continuo comunicando, enviando meus TCN pelo root e recebendo os meus BPDUs por essa interface. Mas, se o cara que tivesse conectado na 5, aquela porta não era a porta de tráfego, estava bloqueada lá, um exemplo no outro salto, eu fazendo isso, eu faço o cara lá do outro lado abrir a porta dele e mandar comunicação por aqui, porque eu vou ter prioridades nessa porta aqui. Esse prioridades eu influencio o meu próximo salto. Erros de configurações comuns aí que a gente pode ter no MST. Associação errada de VLANs e planning incorreto no trunk, né? Isso daí é a engenharia de tráfego que na hora que você vai fazer um design, você pensa uma coisa e configura outra. Ou a sua topologia está errada, ou de alguma forma a implementação do MST não está sendo adequada. Então, associando as VLANs aí nas instâncias do STP, do MST. Lembre-se que uma instância era através de todos os links daquela região, sem se importar qual as VLANs estão associadas. Igual a gente deu lá o comando lá, show SpanTree com MST habilitado. Show SpanTree sem MST. Você dá Enter, ele mostra a instância do SpanTree sem as VLANs. Não se preocupa, só se preocupa com o status da porta.
Então, as VLANs vai estar lá conforme tiver as configurações lá da porta ser acesso, ser trunk, beleza? Uma topologia ST poderia não fazer correlação com as portas, com a camada de acesso. Então, pode introduzir as camadas, as portas blocking, que não era uma forma intencional de fazer. Então, vou bloquear uma porta para o switch de acesso que não era para estar bloqueando. Então, na porta, na figura 4.5, que é a próxima aqui, cadê? Essa daqui mesmo. Na figura 4.5, um exemplo de topologia foi definida aí numa IST. E a VLAN 20 foi definida aí numa outra IST, na IST1, né? Múltiplo Span entre 1. Então, o switch 1 e o switch 2 contém 2 links entre eles. Eu tenho aqui e eu tenho aqui. Beleza? Cadê? Com a VLAN 10 e a VLAN 20. Aparentemente, se o tráfego entre o computador A e o computador B pode trafegar, fazer um fluxo entre interfaces Giga 102, aqui, né? Isto é uma porta de acesso definida na VLAN 10. Então, nessa VLAN 10 aqui, ó, a VLAN 10, eu não estou falando nem de trunk, né? VLAN 10 e VLAN 10. Então, não conseguiria passar por aqui. Então, Giga 1 aqui eu associei na VLAN 20. Beleza? Com que todos os tráfegos através dessa instância, todos os tráfegos... Que porra é belong? Vocês que manjam de inglês aí, ó, já ajuda aí. Aí traduz. Sem conexão, que beleza. Pertence, né? Com que todas as interfaces pertencem à instância aí. Qual instância? Cada um está na sua instância, né? Bom, vou considerar que essas aqui, a Giga 1, a Giga 2 aqui, está na instância 0. O switch 1 é o root bridge desse cara, e todas as portas estão como designadas. Então, aqui é designada e designada. Então, o switch 2 poderia bloquear a 1 ou a 2. É isso aí, né? E o switch 2 bloqueia a 1 Giga 02. Um exemplo que o switch vai lá e bloqueia essa daqui. Só que o tráfego do PCA precisa passar por ela. Só que se o switch 2 bloquear, porque ele está vendo aqui um loop, né? Vamos ver aí o que ele faz. Estou já entrando em confusão aqui. Para a instância. Qual a instância? Ele não fala, né? Se é a instância 1 para IST. IST da 10, né? E MST1 para VLAN 20. O que é a instância 10 foi mapeada. Então, eu vou ter um bloqueio aqui e eu não poderia ter um bloqueio. VLAN to MST mapping. Aqui, ó. Tá bloqueado aqui. Então, se eu tiver assim, ele bloqueia. Estranho, né? Como é que eu vou falar com as máquinas que estão na mesma VLAN? Então, você vai mover a VLAN 10 para uma Multiple Span Tree instância. Outra diferente da IST, que deve ser a comum, que é a 0, né? Se você fizer isso, o switches então vai construir uma topologia baseada nos links em uso para essa MSTI. Permita as VLANs associadas com a instância do Span Tree atravessar as interfaces de link trunk. É meio confuso isso daqui, porque ele fala que aqui as portas estão na porta de acesso, né? Ele fala que essa porta é trunk, e aí do nada ele muda que a porta é trunk. Instância 0 é conhecida como IST. Quando você cria outras instâncias, instâncias múltiplas, né? Múltipla e instância, né? Então, você criou a instância 1, MST. Então, ele fala para você tirar a VLAN 10
da IST, que seria comum, e jogar para uma outra instância, MSTI, é o que ele fala aqui embaixo, né? Nossa, confusa essa partinha, hein? Alguém entendeu? Alguém quer reler? Mudo, né? Tá todo mundo mudo. E o switch 1 e o switch 3, para ajudar a balancear o tráfego de rede. Rapidamente também faz a implementação dessas alterações. E usuários que estão conectados no switch 1 e no switch 3 não pode falar com servidores que estão no switch 2. Isso é porque a VLAN, a VLAN do trunk que ele estava fazendo a alteração da topologia não está mais lá, na instância do MSTP. Então ele pegou aqui a VLAN 10 é a azulzinha, a VLAN 20 é a escura, né? Então no link físico está bloqueando aqui. Então ele começou a fazer um plano bloqueou a VLAN 20 para ter acesso entre o switch 1 e o switch 2. Está fazendo um planning deste lado aqui, né? E está fazendo um planning da VLAN 10 aqui, depois do planning. Então, a VLAN 20 não passa aqui e a VLAN 10 não passa mais aqui. Umas simples regras aí, você poderia fazer um planning de todas as VLANs no mesma instância do Spanner Tree, do Multiple Spanner Tree, para aquele link. Então, se você tem uma instância da VLAN 10 e ela está numa determinada instância, aí você pode dar um blocking na interface que você escolher. E para VLAN 20 da mesma forma, só que eu não entendi o que ele quis, né? Se ele está gerando algum problema aqui ou se simplesmente o que ele fez está certo.
Sai o